Alcolumbre, você deu uma pincelada já sobre esse tema, mas para a nossa audiência rotativa, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, de prorrogar a CPMI do INSS, colocou novamente em circulação nos bastidores do Senado a possibilidade de avanço de propostas que tratam do impeachment de ministros da Corte. Nos 2 últimos dias, desde anteontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem sinalizado irritação com a medida e passou a defender novamente a tramitação de projetos que tratam sobre o tema e, inclusive, contam com o apoio da oposição no Congresso Nacional. O movimento retoma um posicionamento já adotado por Alcolumbre em outro momento de atrito com o Supremo. Você vai se recordar em dezembro de 2025, após decisão do Gilmar Mendes, que restringiu pedidos de impeachment contra ministros da Corte, o presidente do Senado criticou a medida e defendeu mudanças na legislação para, inclusive, facilitar a responsabilização de magistrados, segundo o Davi Alcolumbre. Na ocasião, ele afirmou que a decisão judicial invadia competências do Legislativo e alterava regras previstas em lei. Agora, nesse novo embate, a mesma avaliação acontece. O contexto da CPMI do INSS, em que Davi Alcolumbre ameaça, vamos chamar isso, vamos dar o nome do que é, ameaça ministros da Suprema Corte com essa informação de bastidores de que pode colocar e pautar o impeachment de ministros em um momento tão importante, que os ministros, por exemplo, decidem hoje sobre a prorrogação ou não da CPMI. E por que a gente tem essa percepção de que essa frase dele, de que poderá pautar temas que sejam interesse da oposição, e não seja o interesse da base, como, por exemplo, votar a abertura de algum projeto de processo de impeachment contra a ministra STF? Primeiro, porque se o fizer, vai ter uma exposição pública e política muito grande. Qual seria o primeiro? Ele escolhe seu Gilmar Mendes, ele escolhe seu Alexandre de Moraes, ele tem dezenas, mais de 80 pedidos de impeachment lá. Ele escolheria um que não tem nenhum fundamento, um que não tem nada com nada, uma besteirinha qualquer de alguém, e poria esse daí que seria quase impossível até aprovarem. Mas por que a gente entende que é uma ameaça isso daí? Porque os ministros do STF sabem, o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eles sabem que se colocar, a pressão da sociedade é majoritária para a abertura de processos de impeachment de ministros do STF, porque a sociedade não suporta esse comportamento de ministros do STF que descaradamente manifestam, estão acima da lei, fora da lei, paralelo à lei, e eles personificam e são a última palavra da lei, e são absolutamente intocáveis. O povo já entendeu que isso é demais, não pode ser assim. Eles não são isso tudo, eles são agentes públicos, eles são ministros, mas não são deuses e não estão acima da Constituição. Mas eles se tratam e se blindam e agem assim. Por isso, Gilmar Mendes, lá em dezembro, deu uma liminar numa ação do Partido Solidariedade e também numa outra ação junto com essa da AMB, dizendo que precisa de maioria qualificada, 2/3 dos senadores para abrir um processo de impeachment. Isso está valendo até hoje com a decisão de Gilmar Mendes. E por que é uma ameaça, então? Porque esses ministros sabem que poderão ser votados e, de repente, eles seriam aprovados a abertura. Aprovada a abertura de um processo de impeachment de um ministro do STF, automaticamente ele é afastado por até 180 dias. Automaticamente ele para de ser ministro por 180 dias, para interferir no processo. Então seria uma derrota, assim, um risco descomunal para eles. Mas por que é uma ameaça? Vamos lá. Se o Alcolumbre fala que pode pôr para pautar esse assunto, e esse assunto pode gerar o impeachment ou afastamento por 180 dias de um ministro, ele está ameaçando os ministros? Não, ele está falando o seguinte para os ministros, na entrelinhas na política de bastidor de Brasília. Se vocês não derrubarem essa decisão do ministro André Mendonça de prorrogação automática da CPMI do INSS, essa prorrogação automática que eu, Davi Alcolumbre, estou fazendo de tudo para impedir, para enterrar essa CPMI agora, sábado, dia 28 de março, se vocês aprovarem essa ideia do André Mendonça, vocês vão estar permitindo que a CPMI do INSS dure mais 90 dias. Se essa CPMI do INSS demorar mais 90 dias, eu, Davi Alcolumbre, estarei sujeito ao risco
dela descobrir e expor para a sociedade as relações do meu tesoureiro de campanha com o que eu coloquei para ser chefe da Previdência do Amapá, do Estado do Amapá, e que botou 400 milhões no Banco Master. Eu, Davi Alcolumbre, corro o risco de ter exposição de relações minhas, de membros de meu gabinete, com esse esquema da fraude do INSS. Se vocês prorrogarem 90 dias, eu, Davi Alcolumbre, poderei cair e ser derrubado como ministro, como presidente do Senado. Então, se eu, Davi Alcolumbre, posso correr risco de ser derrubado por conta da prorrogação dessa CPMI do INSS por mais 90 dias, eu, Davi Alcolumbre, estou avisando vocês, ministros do STF, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Toffoli. Eu estou avisando. Se passar isso daí na quinta-feira, eu vou pautar a abertura de um processo de impeachment para votação na Assembleia para vocês. Pode até perder. Eu posso até botar uma besteira qualquer que o plenário não vai passar. Mas eu vou expor vocês. E se vocês me incomodarem, eu ponho cada semana 1 ou 2 processos de impeachment. Eu vou destruir vocês. Gente, é assim que é o bastidor da política, dos safados, dos malandros. Pesquisa na internet o áudio do prefeito que está hoje na capital Macapá, conversando com o Alcolumbre. Saiu essa semana o vazamento Nós desse falamos áudio. ontem aqui, inclusive. Aliás, um absurdo, né? Pesquisem. Eu não entendi até hoje aquele primeiro cumprimento lá. Eu expliquei mais ou menos ontem. Explicou? Falei no programa ontem. Eu não entendi aquilo lá. Que aquela fase... Onde eu levo onde o meu... eu entrego o meu... É uma frase... Meu ânus. Vamos falar de um jeito técnico. Ele fala assim, onde eu levo meu ânus? Onde eu coloco meu... Isso eu nunca ouvi na vida essa frase. Na verdade, é uma alusão do seguinte sentido, que eu entendi, tá? Eu tô falando que eu entendi. É tipo assim, você não quer mais nada, né? Ao meu entendimento... Já deu tudo. O Davi Alcolumbre... Você já tem tudo, né? Tava pedindo coisas do prefeito em exercício. E ele falou assim, viu, onde que eu entrego? Você quer mais alguma coisa de mim? Você já tá me pedindo tudo. Você não quer mais nada. Só falta fazer isso. Que é o que ele fala no começo do áudio. Nós falamos sobre isso, pelo menos foi a minha Olha, eu gostei percepção. Da sua interpretação. Já que ele fala sorrindo e feliz, hein? Ficou meio preocupante esse detalhe. Mas é um direito dele, o ânus é dele, né? Enquanto para várias pessoas é a saideira, para outros é uma entrada. Então, cada um faz o que quiser ali, a opção é dele. Então, o que nós temos aí, brasileiros? Pega aquele áudio, puxa aí na Auri Verde comentando isso ontem, ouve o áudio da conversa do atual prefeito de Macapá com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, senador do Amapá. Veja como é que no bastidor eles negociam para perseguir, ferrar, passar a perna conforme os interesses deles. Isso daí é o que na prática o Alcolumbre está fazendo com os ministros do STF. Se vocês... Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Flávio Dino, Zanin. Se vocês não conseguirem mais votos para derrubar essa decisão liminar do André Mendonça, que está certíssima, correta, perfeita, mas o Davi Alcolumbre está nem aí com certo, correto, perfeito, se vocês não fizerem isso e derrubar essa decisão, ele vai prorrogar por 90 dias. Eu, Davi Alcolumbre, vou botar vocês expostos aqui no Senado. Aí a guerra vai começar, porque se é para eu cair, eu vou cair derrubando vocês. Tem que ser isso mesmo, gente. Na briga entre esse pessoal tem que torcer para a briga. É isso mesmo.